E aí, pessoal, meu nome é Kevin e eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês como que mexe no Scratch. O que é o Scratch? O Scratch ele permite a gente criar histórias, jogos e animações com programação em blocos. E não é nada difícil de fazer isso daqui, tá bom, gente? Para poder começar a facilitar a criação disso tudo, é legal a gente criar uma conta no Scratch, porque criando uma conta no Scratch a gente vai poder salvar tudo que a gente tem online e vai poder compartilhar com as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o site do Scratch. Para acessar o site do Scratch, a gente pode digitar esse endereço que está aqui em cima, scratch.meet.edu, ou pesquisar no Google Scratch, Scratch, e com certeza vai ser um dos primeiros resultados que vai estar aparecendo aqui. Ok? Então, beleza. Para a gente criar uma conta aqui, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, inscreva-se. Aí ele vai perguntar algumas coisas para a gente. Aqui, onde está falando criar um nome de usuário, a gente tem que inventar um nome para a gente poder estar usando. Como até ele está falando aqui no cantinho, a gente não pode estar usando o nosso nome verdadeiro aqui, certo? Então, eu vou estar inventando aqui meu nome. Eu vou chamar de Byte, porque eu gosto de computação. Laranja. E vou colocar um número também, porque às vezes pode ser que já tem alguém que criou esse nome. Então, se eu colocar um número ajuda. Eu vou colocar aqui o número 7, porque eu gosto do número 7, ok? Então, byte laranja 7. Eu vou criar aqui uma senha. Em todo lugar assim que você for criar uma senha, você tem que colocar uma senha que seja bem aleatória. E as últimas recomendações de segurança que a gente tem hoje é que ela seja uma senha relativamente comprida. Então, eu vou colocar uma senha totalmente estranha aqui. Eu vou chamar de árvore de pizza. E eu vou colocar algum caractere diferente. Pode ser um arroba, pode ser um jogo da velha, pode ser um cifrão. Mas eu vou colocar aqui uma exclamação. Então, a senha vai ser árvore de pizza. Então, eu vou colocar aqui também árvore de. Opa, sem espaço. Árvore de pizza e uma exclamação. Ok? Lembrando que é muito importante você guardar esse usuário e senha em um lugar seguro. Eu recomendaria você anotar esses nomes no seu caderno, em algum lugar que você possa estar sempre lembrando para poder acessar o Scratch, tudo bem? Esse daqui vai ser meu usuário. Aí eu vou clicar aqui em próximo, lembrando que depois eu vou estar mudando aquela senha, tá bom? Essa conta talvez eu até exclua depois, mas é só para demonstrar para vocês como que é a criação. Ele vai perguntar que país que você mora. Aí a gente vai colocar aqui Brasil. Aqui Brasil. Próximo. Quando que você nasceu? Ele só vai perguntar o mês e o ano, porque ele precisa saber mais ou menos a nossa idade para estar podendo acessar o Scratch, ele saber o que a gente vai estar fazendo, se a gente pode ou não compartilhar com algumas pessoas e tal, entendeu? Aí a gente vai estar colocando aqui, eu no meu caso, né, vou estar colocando meu mês de aniversário, que é julho, e o ano que você nasceu. No meu caso, eu nasci no ano lá muito atrás, que vou colocar 1994. Mas se você nasceu em outro ano para frente, você coloca o seu ano, tá bom? Então vamos clicar em próximo. Aqui está perguntando qual o seu gênero. Você pode colocar o gênero que você quiser aqui. No meu caso aqui, eu vou colocar esse último e vou dar próximo, ok? Qual o seu e-mail? Aqui agora, se você tiver um e-mail e você souber usar, você pode fazer essa etapa sozinho. Se você tiver alguma dificuldade, aí você chama o seu pai para poder estar te ajudando nessa etapa, tá bom? Então eu vou colocar aqui o meu e-mail não vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou colocar aqui. Ok, terminei de colocar meu e-mail. Aí eu vou colocar. É isso daí, criei minha conta. Bem-vindo ao Scratch, Byte Laranja 7, que é o nome que eu escolhi para mim. Você está conectado, agora você pode começar a explorar e criar projetos. Quer compartilhar e comentar? Clique no link no e-mail que enviamos para você. Então a gente vai lá no nosso e-mail, então você pode estar acessando ou o seu Outlook, no meu caso eu coloquei o meu Gmail. E aí apareceu aqui, ó, no reply, confirme a sua conta do Scratch, está falando aqui.
Aí tá falando aqui, ó, confirme a sua conta do Scratch. Você acabou de registrar uma nova conta no Scratch com o nome de usuário ByteLaranja7. Para terminar de criar sua conta, clique no link abaixo. E se você não conseguir clicar aqui, você pode copiar e colar esse endereço no navegador, que vai dar tudo certo, entendeu? A gente vai clicar aqui. Agora, já fomos confirmados aqui, bem-vindo ao Scratch. Já tenho minha conta aqui em cima, tá vendo? Mas eu vou sair para mostrar para vocês como é que faz para entrar a próxima vez que vocês estiverem entrando. Então a gente está aqui na página inicial, clicar em entrar e vamos colocar aqui o nosso nome de usuário. ByteLaranja7. E aqui a senha que a gente colocou, que é árvore de pizza, exclamação, ok? Vamos entrar, vamos ver se dá certo. Deu certo, ele está perguntando se a gente quer salvar nossa senha nesse usuário do Google Chrome. Como eu estou no meu usuário, eu posso fazer isso, mas se você estiver usando um usuário compartilhado de um computador que não é o seu, outras coisas assim, é melhor você não salvar, tá bom? Então eu salvei aqui para mim. Ok, vamos voltar aqui para a tela inicial. Então vou vir aqui no Scratch e a gente já tem aqui a nossa interface do nosso usuário. A gente pode clicar em criar. Clicando em criar, a gente vai estar carregando toda a interface de programação, ok? Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas partes do software que a gente tem aqui. A gente vai ter... Primeira coisa de tudo, a gente tem que prestar atenção se está tudo em português. Tá vendo? Aqui no meu caso já está em português, mas pode acontecer que no seu computador a gente inicie com ele em inglês. Para fazer isso não é difícil de arrumar isso daí, a gente só tem que clicar nesse globinho aqui e a gente vai procurar português brasileiro. Então se você tiver aqui para cima, você desce tudo aqui e aí você vai achar aqui, ó, português brasileiro, ok? Cliquei nele, ele vai mudar todo o idioma para português sem problema nenhum. Bem, a interface do Scratch ela é dividida em algumas partes muito importantes. A gente divide aqui tudo em tela, que é toda essa parte quadrada aqui, onde a gente tem o desenho do gatinho aqui. Ator, que é onde fica os atores aqui embaixo, e palco. Ok? Mudando entre ator e palco, eu mudo um pouco a interface aqui em volta, tá bom? Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a tela para a gente conseguir aproveitar melhor o espaço aqui. Então aqui no cantinho de cima, eu posso mudar o tamanho da tela, tá bom? Então eu posso deixar ela pequenininha, que é o que eu fiz agora. Posso deixar ela grande, ou eu posso deixar ela maior ainda para ficar na tela cheia. Aí ele só fica com os botõezinhos de play e pause aqui em cima. Vou diminuir, ok? Então vamos lá. O que são os atores? Os atores é tudo que a gente coloca dentro da tela para a gente poder estar controlando pelo código. Então a gente pode controlar esse gatinho para fazer o que a gente quiser dentro dessa telinha aqui, entendeu? Palco. O que é o palco? Palco é tudo que for o fundo da tela. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou colocar aqui, clicando nesse botãozinho de adicionar, eu posso selecionar um plano de fundo para o meu cenário. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou escolher aqui, deixa eu ver, vou escolher essa selva aqui. Pronto, coloquei o gatinho aqui no meio da selva, entendeu? E aí eu posso estar começando a controlar tudo isso daqui por meio de código, que são essas coisas que a gente tem aqui no cantinho. Então, se a gente clicar no ator, a gente vai ter algumas opções aqui que aparecem aqui em cima, diferentes da que se eu clicasse no palco. Vocês podem ver que muda aqui um pouquinho, tá vendo? Então eu vou clicar no ator que eu quero controlar para poder controlar ele. Para controlar ele, a gente faz isso através das abas que estão aqui e desses bloquinhos que estão aqui, ok? Então, a gente tem várias abas aqui, com vários bloquinhos diferentes que a gente pode estar usando para controlar o Scratch. Aqui a gente tem a aba azul, a aba de movimento, em que a gente pode colocar para poder mexer o gatinho e fazer o movimento dele na tela. E aí a gente pode especificar aqui a quantidade de passos que ele vai estar dando aqui na tela para poder fazer alguma coisa, entendeu? E tem vários outros movimentos. Você pode ver que tem aqui gire, vá para uma posição aleatória, aponte para a direção tal. E aí você pode escolher aqui um monte de coisa legal para poder fazer com o gatinho.
Aqui a gente tem a aba de aparência, que é onde a gente vai estar fazendo alguma coisa com a aparência do gatinho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui e fala assim, diga olá por 2 segundos. E aí ele vai falar aqui, olá por 2 segundos. Pense por 2 segundos. Aí vai pensar, por 2 segundos. E aqui eu tenho vários outros blocos também que eu posso estar mudando o tipo de aparência do nosso gatinho, ok? Aí eu tenho aqui som. Aí a gente pode controlar um som que vai acontecer aqui na tela. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, toque o som miau. Ele tocou aqui o som do gato. Mas eu posso pegar e posso gravar o meu próprio som também, se eu quiser, ok? E aí eu tenho vários controladores diferentes para poder controlar o som do gato. Então, por exemplo, esse daqui eu posso pegar e mudar a tonalidade da voz do gato. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um número um pouco maior. Se eu clicar aqui, ele fez assim. Agora eu mudei o tom. E agora ele fala um pouquinho mais fino, entendeu? E aí eu posso brincar com várias coisas que tem aqui. Aí eu tenho aqui eventos. Essa aqui é uma aba muito importante que a gente tem dentro do Scratch. Por quê? Porque aqui a gente pode controlar quando que as coisas vão acontecer. Certo? Então, aquela hora que eu mostrei aqui para vocês, vocês viram que tem essa bandeirinha e aí a gente tem essa plaquinha de pare. A gente usa esse bloco aqui, ó, quando bandeirinha verde for clicado. Então, sempre que a gente der play aqui, vai começar a executar tudo que tiver aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou falar para o gatinho andar 10 passos, dizer olá e soltar o som do miau. Certo? Só que aqui tudo só vai acontecer caso eu clique aqui em cima para poder ver aqui na tela ou quando eu clicar na bandeirinha. Então ele andou e fez o barulhinho do gato. Isso é muito bom porque quando a gente coloca em tela cheia, o botãozinho continua aqui e a gente consegue continuar fazendo as ações. Certo? Então eu posso fazer isso quando for clicado, ou eu posso também estar utilizando qualquer uma dessas outras coisas aqui para poder controlar o gatinho. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, quando seta para a direita for pressionada, mova 10 passos. Então, sempre que eu apertar o teclado para ele ir para a direita, ele vai andar 10 passos para a direita. E é mais ou menos esse aqui o princípio que o pessoal usa para poder fazer jogo, entendeu? Bom, aí, tudo que tem aqui são ações que podem acontecer para poder transmitir uma sequência de bloquinhos, na sequência dos bloquinhos para o gatinho fazer alguma coisa, entendeu? Aí, agora a gente vai começar a ver como fazer umas coisas mais inteligentes aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso pedir para o gatinho esperar um tempo. Eu vou deixar já a bandeirinha aqui em cima, que a bandeirinha é sempre importante ter. Eu posso pedir para ele esperar um tempo antes de fazer alguma coisa. Aí tem vários outros blocos aqui que eu posso estar pedindo para o gatinho fazer, ou eu posso estar utilizando para fazer qualquer outra coisa. Então vamos supor aqui que eu quero que quando eu der play, ele não inicie imediatamente, ele espere um segundo e depois ele faça alguma coisa. Então eu vou pegar aqui vou pegar aqui os passos. Ele vai esperar um segundo e dar 10 passos. Esperou um segundo, deu 10 passos. Os passos eles são bem pequenininhos aqui, tá bom? Não tem muita relação com passo de verdade, mas é só aumentar os números aqui que dá tudo certo. E aí eu posso fazer várias outras coisas legais. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo do que eu posso fazer aqui. Eu posso pedir para ele repetir esses 10 passos aqui várias vezes. E eu posso colocar aqui até... Por exemplo, repita 10 vezes, aí ele vai mover 10 passos, esperar um segundo, mover 10 passos e vai fazer isso 10 vezes, ó. Esperar, e aí ele vai andar bem devagarzinho, tá vendo? Nossa, e aqui tem como fazer um monte de coisa legal. Inclusive usar uns blocos de programação que são muito famosos aí em várias linguagens de programação, que é o bloco C, eu posso usar o bloco espere até que são blocos muito legais de estar utilizando. E a gente vai ver aí nas próximas aulas como que funciona isso daqui, tá certo? E eu tenho aqui os sensores.
Os sensores são muito legais porque a gente pode ver alguma coisa que está acontecendo aqui no ambiente e fazer alguma coisa a respeito. Então, por exemplo, eu vou pegar esse bloquinho aqui, tocando em ponteiro do mouse, aí ele vai falar se o ator está tocando no ponteiro do mouse ou não. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o bloco espere até que. E eu vou colocar espere até que tocando em ponteiro do mouse. Aí ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o som, ele vai tocar o som do miau. E só vai fazer isso depois que eu encostar no mouse. Então, por exemplo, eu vou encostar aqui o mouse nele. Tá vendo que eu estou passando o mouse em volta, não acontece nada. Agora, se eu encostar, ele solta o barulhinho do miau. E aí dá para fazer várias coisas com esses sensores que são esses azulzinhos aqui, entendeu? E geralmente, tá vendo que eles têm esses formatinhos aqui? Esses formatos eles são feitos para encaixar dentro dessas bolinhas mais escuras. Ok? A gente tem aqui alguns operadores para a gente poder fazer uma continha, fazer alguma coisa aqui para poder colocar na tela. Então, por exemplo, às vezes a gente quer que ele ande o dobro da velocidade. Então a gente pode pegar e usar aqui a multiplicação. Ou que ele faça alguma soma ali no meio. A gente pode colocar todas essas coisas aqui para agilizar para a gente o código, entendeu? A gente tem aqui variáveis, que é como se fosse um lugar que a gente armazena uma informação para poder pegar depois. Mas isso aqui a gente também vai estar vendo nas aulas aí que a gente vai ter. E meus blocos. Eu posso inventar o meu próprio bloco, se eu quiser. Eu posso colocar aqui, criar bloco e fazer o meu próprio bloco, ok? E expliquei para vocês um geralzão de todas essas abas que existem aqui, certo? Agora eu vou estar mostrando para vocês como que funcionam as fantasias. Aí fala, fantasia? Como assim? Então, pois é, a gente tem um ator e cada ator tem suas fantasias. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que é uma tela onde a gente pode estar desenhando o nosso ator. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, eu posso escolher mais algum ator para colocar aqui dentro desse ator, certo? Ou eu posso estar modificando. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, e vou fazer um bigode no gatinho. Aqui, ó. E aí, o personagem que eu fiz fica aqui com o bigodinho que eu fiz, certo? Mas deixa eu tirar aqui o bigode que eu fiz nesse gato aqui. E é legal porque geralmente os atores que a gente coloca aqui no palco, eles vêm com mais de uma configuração. Então eu posso estar configurando para trocar de ator e fazer alguma coisa e trocar de ator. Por exemplo, esse daqui é legal porque parece que ele está andando, tá vendo? Então eu posso pedir para trocar a fantasia. E isso eu faço aonde? Faço na aparência. Então eu posso vir aqui, ó, mudar para fantasia 2. E aí eu coloco aqui mudar para fantasia 1 e eu falo para ele repetir isso daqui várias vezes, por exemplo. Aí eu coloco aqui, por exemplo, um segundo entre uma e outra e olha o que vai acontecer. Ele vai ficar alterando a fantasia do gatinho várias vezes aqui para eu poder fazer alguma coisa dele andar. Aí, por exemplo, se eu quiser, eu posso pegar e colocar aqui também um movimento de passos. E aí o gatinho vai começar a andar no meio do palco. É bem legal isso daqui. Então, voltando aqui para as fantasias. Eu posso pegar, colocar o minha própria fantasia. É só eu fazer o upload aqui de uma imagem que tiver no computador. Ou eu posso pintar a minha própria fantasia. Se eu quiser, eu posso fazer aqui um desenho. Vou fazer aqui uma carinha feliz. E posso fazer o meu próprio personagem aqui se eu quiser, ok? E posso estar usando ele aqui na minha cena, esse personagem. Aí a gente tem uma lixeirinha aqui no canto que a gente pode estar usando para deletar, certo? E se eu clicar aqui, eu volto para o código do meu ator. E aqui embaixo eu tenho, como vocês podem ver aqui, ó, selecionar um ator. Aqui eu posso estar criando mais de um ator. Então, por exemplo, a gente clicou aqui, ali naquele gatinho, certo? Quando a gente passar o mouse por cima, a gente pode ver todas as fantasias que a gente pode estar utilizando. Tem várias fantasias diferentes aqui
que a gente pode estar utilizando. Então, por exemplo, vou pegar esse pintinho que tem aqui. Então, eu posso estar começando a interagir a programação de um com o outro. Isso daqui é bem legal porque eu posso fazer várias coisas diferentes aqui no meio. E aí, cada ator ele vai ter uma programação diferente, tá vendo? A programação que eu fiz pro gato, ela não funciona na programação que eu fiz pro pintinho. E é por isso que é importante a gente ter os eventos. Porque a gente pode dar só um botão de play e todos eles fazem as coisas que a gente pedir para eles fazerem juntos, certo? E por último aqui eu tenho sons. Então aqui eu posso adicionar sons para poder estar utilizando na minha cena. Então aqui você está vendo que eu tenho o barulhinho do pintinho aqui. E se eu clicar aqui no gato, eu vou ter o barulhinho do miau, tá vendo? Então eu posso colocar o som que eu quiser aqui também. Eu posso pedir aqui para gravar. E eu vou, por exemplo, deixa eu ver aqui. Gravar. Vou clicar aqui no botão de gravar e vou gravar um piu-piu pro pintinho. Piu-piu. Parei a gravação e agora eu vou escolher só o pedaço que eu quero. Como o pedaço que eu quero, eu sei que é só esse pedacinho que tá onde tá saindo o som aqui, tá vendo? Eu vou colocar só nesse pedaço. E esses pedacinhos que tá menorzinhos assim, geralmente é quando não tem muito som ou tá muito baixinho. Então eu sei que eu não falei nada nesse pedacinho que tá baixo, então eu vou cortar aqui. Salvei. Então, por exemplo, agora eu já tenho piu-piu, o som do pintinho aqui. E eu posso estar utilizando esse som dentro do meu código. Tocar o som de gravação 1 até o fim. Então, quando eu apertar play, piu-piu, ele vai tocar o som aqui do pintinho e o gatinho vai começar a andar pro lado, certo? Bom, aí eu fiz isso aqui tudo com vocês, com os atores. E o palco, ele tem muitas coisas parecidas. Então, por exemplo, só que ao invés de chamar de fantasia, a gente chama de cenário. Eu posso estar trocando e colocando quantos cenários eu quiser aqui. Eu posso estar desenhando em cima do cenário. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso estar escolhendo um outro cenário e eu posso alterar esse cenário conforme alguma coisa acontecer dentro da minha programação. Então, se eu vier aqui no código, eu posso colocar assim, quando iniciar, você vai esperar um segundo e vai trocar para o cenário selva. Ou eu posso colocar aqui para o próximo cenário. Então, por exemplo, vou dar o play. Piu, piu. E ele colocou um cenário aleatório. Piu, piu. Agora ele escolheu a selva. E aí ele vai colocando aqui os cenários que a gente colocou de fundo. Deixa eu apagar esse piu, piu aqui que tá. Bom, é basicamente isso daqui que é o Scratch. E aí, depois que a gente faz uma programação, o que a gente faz? A gente dá um nome e salva ela. Para dar um nome para ela, a gente clica aqui em cima e ele está escrito aqui, Untitled, que é como se fosse sem título. E aí a gente coloca o nome que a gente quiser. Então eu vou chamar essa minha programação de selva, por exemplo. Então, chamei minha programação de selva e eu posso clicar para salvar aqui, ó, arquivo, salvar agora. Salvei, minha programação já está dentro dos meus projetos. Eu posso também salvar no meu computador para eu ter certeza que a programação está comigo. Se eu quiser salvar no meu computador, eu clico aqui, ó, baixar para o seu computador. Então ele vai salvar um arquivo que vai estar com o código que eu fiz. Então eu vou clicar aqui em salvar e ele vai aparecer aqui para mim quando eu terminar de baixar. Aí, ó. Aqui, esse daqui é o arquivo de programação que a gente fez. E aí, se eu quiser, por exemplo, se eu tiver sem a minha programação, eu estou em outro computador e eu quero puxar ela, eu clico aqui, carregar do seu computador. Então, eu vou carregar a programação que eu fiz antes para o projeto atual. Então, se eu clicar aqui em abrir, ele vai puxar aquele código que eu tinha feito. Aí você fala assim, tá bom, já vi tudo isso, e onde é que fica salvo o meu arquivo, já que eu salvei online? Tá vendo que tem aqui uma pastinha? Eu posso clicar nessa pastinha e vai aparecer aqui para mim todos os códigos que eu fiz aqui. Eu posso clicar em cima
E aí vai aparecer a página do meu projeto. O que é a página do meu projeto? É a página que vai aparecer para a pessoa quando eu compartilhar com alguém. Então aqui eu tenho o título. Aqui eu posso digitar instruções, por exemplo, se eu fizer um jogo, eu posso digitar aqui as instruções, por exemplo, aperte a seta direita para andar. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar as instruções do que a pessoa precisa fazer para funcionar o meu jogo, ou a minha história, ou o que for que seja preciso aqui, entendeu? E aqui, notas e créditos, ele está perguntando aqui, como você fez esse projeto? Você usou ideias, blocos e arte de outras pessoas? Agradeça eles aqui. Então aqui você pode colocar o nome, por exemplo, se você pegou uma imagem de algum artista, de alguma pessoa que você viu na internet, uma imagem que você não fez, aí você pode colocar aqui quem que é o dono da imagem e agradecer ele por você estar utilizando isso no seu projeto, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui em cima, ele tá com uma tarja que é meio alaranjada, tá vendo? O que tá falando aqui? Aqui tá falando assim, este projeto não está compartilhado, somente você pode vê-lo. Clique em compartilhar para torná-lo visível a todos. Então, quando eu compartilhar, pronto, meu projeto tá público. E aí eu posso mandar isso daqui que eu fiz para meus amigos, eu posso mandar para o professor, eu posso mandar para quem eu quiser, entendeu? E aí, para eu poder compartilhar, eu simplesmente clico aqui embaixo, ó, copiar o link. Clicando em copiar o link, ele vai aparecer o link do meu projeto aqui. Então, eu posso copiar aqui, e aí quando eu entrar em outro computador, quando eu estiver em outro lugar e quiser mostrar para meus amigos, as pessoas só colocam esse link e elas vão entrar na página do meu projeto. Tá vendo? Bem, pessoal, é isso daí. Explorem bastante Scratch e aguardem os nossos próximos vídeos para poder aprender mais. Tchau!